Comercialização de soja, tanto por parte dos produtores norte-americanos, produtores brasileiros, demanda e também a expectativa para o relatório de oferta e demanda que será apresentado na próxima quarta-feira. Eu vou conversar com o analista de mercados norte-americano, o Aaron Edwards, que participa do programa conosco ao vivo. Aaron, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E olha só, temos aí nesse cenário, nós estamos vendo a soja até em operação de alta no momento, mas ainda longe daquele piso de 14 dólares o bushel. Tivemos aí um relatório trimestral de estoques apresentando mais soja do que se esperava, pelo menos na maior parte do mercado esperava menos nessa quantidade. E temos um relatório de oferta e demanda vindo por aí. Como é que você avalia o mercado neste momento, Aaron? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, falou muito bem. Então, tem muita coisa pesando no mercado. A Conab lançou projeção grande de produção no relatório essa semana. Como você falou, o relatório de estoques trimestrais nos Estados Unidos trouxe estoques maiores. O dólar forte prejudica as exportações dos Estados Unidos e também complica para o produtor, o preço para o produtor brasileiro. Então, realmente tem muitas coisas pesando no mercado, mas se olhar um pouquinho mais abrangente, nós temos trabalhado muito tempo numa faixa de negociação, de meados de julho, entre 13,50 e 15 dólares. Então, você colocou muito bem esses 14 dólares, 14 e pouco. A gente tem trabalhado nesses patamares bastante e tem agido como um piso, então está abaixo disso, preocupa um pouco, com certeza, mas com o relatório da semana que vem, seria muito normal nós voltarmos um pouco mais para o meio dessa faixa de negociação antes desse relatório, e daí a direção do mercado de soja, depois do relatório, vai depender bastante dos números que trouxerem. A minha opinião é a seguinte: o Brasil, o número da Conab foi 152 milhões de toneladas de produção brasileira. Eu acho que o Brasil vai produzir bem mais do que o ano passado, mas um aumento de 21% na produção comparado com o ano passado é muita soja. A safra, de fato, nos Estados Unidos, temos tido boas produtividades. Deixa eu refazer essa fala. Os produtores norte-americanos estavam esperando uma safra bem ruim e eles estão tendo uma safra mediana ou um pouco abaixo da média. Então, é melhor que esperado, não quer dizer que é uma safra boa. E um pouco tem questão de qualidade também, porque por ser um ano seco, tem algumas vendas acontecendo na safra, ou porque gostam do preço, ou porque a qualidade está ruim da soja. Então, nós estamos tendo pressão de venda, tem pressão econômica, as exportações de ontem dos Estados Unidos foram fracas, tem muita coisa pesando no mercado de soja, mas, na minha opinião, ainda estamos no lado de baixo de uma faixa de negociação e é hora de manter o otimismo em relação a preço, porque qual que vai ser a próxima notícia? Uma dificuldade na produção do Brasil ou produtividades que não foram tão boas nos Estados Unidos, ou exportações que recuperaram um pouco, uma ajuda cambial? Então, assim, o cenário hoje é bastante baixista e, tendo em vista esse peso todo no mercado, nós estamos sustentando um nível num patamar de preço que, na minha opinião, consumidores finais estão dispostos a comprar e estão comprando, e isso representa demanda real pela soja nesses patamares de preço. Então, eu continuo otimista em relação ao preço, mas as expectativas daqueles preços bem elevados, talvez está na hora de começar a ser um pouco mais paciente, um pouco mais cauteloso em expectativas altistas para a soja. Aaron, e você lembrou muito bem os números da Conab apresentados nesta quinta-feira também. Primeiro levantamento da safra, ele apresenta, quando a gente olha por estados,
principalmente os estados que foram afetados por Laninha na última campanha aqui no Brasil. Rio Grande do Sul com uma recuperação de safra de quase 50%, Paraná também com uma recuperação muito alta, acima de 30%, Mato Grosso do Sul também, e mesmo estados que não tiveram tantos problemas assim como Goiás, aqui no Brasil, também com elevações individualizadas. Ainda está desconsiderando ainda o que se pode acontecer durante esse período de desenvolvimento da safra, evidentemente a estatal brasileira. E pensando nesses dados, né, que são baixistas, porque mostram uma oferta muito maior de soja, ainda que a expectativa da Conab seja de uma exportação de 95 milhões de toneladas, um número bastante alto também, nós estamos agora acompanhando uma colheita nos Estados Unidos que vem mais lenta que do ano passado, mas tem tido bons resultados, e a semeadura aqui no Brasil vai andando muito bem porque está chovendo no Brasil inteiro, chove, dá janelas adequadas de semeadura. No seu entendimento, ainda é muito cedo para precificar esses dois cenários, colheita americana e semeadura e desenvolvimento de safra brasileira? Muito bem. Você falou, sim, é muito cedo. E a outra coisa que, quando você tem incerteza climática, tem que tomar cuidado porque o timing das coisas, está chovendo, vai abaixar, o preço baixa. E na realidade, muitas vezes isso é uma oportunidade de compra, porque a próxima notícia é, nossa, está faltando chuva. Aí o preço sobe, aí está seco, talvez está na hora de vender. Então, assim, quando começa a entrar nesse weather market climático, muitas vezes a notícia do dia é o contrário, parece contrário ao que está acontecendo. Então, com notícias baixistas, nós estamos sustentando um preço. Isso, para mim, é encorajador para preço, mesmo que um patamar seja mais baixo do que os 14. Qual que vai ser a próxima notícia? Nós não sabemos, mas se está tudo baixista hoje, e sai uma mudança de notícia, muito provável que seja demanda mais forte, clima mais seco, expectativas menores da produção brasileira, expectativas menores da safra norte-americana. Então, tem que ter um pouco desse jogo de cintura, mas a nível mais macro, o que é importante é falar, olha, com todos esses fatores adversos, se eles forem se concretizando, mesmo que nós tenhamos uma recuperação, talvez os patamares de preço que nós vemos em junho sejam mais difíceis de alcançar. E isso vale a pena a gente considerar, ou até antes de junho, né, que no começo do ano, no primeiro semestre. Talvez essa expectativa sobre o futuro deve ser ajustada um pouco, mas a notícia de hoje eu acho que calma, paciência, muito provável que haja uma recuperação de preço, talvez até daqui para a semana que vem. E eu tenho visto, né, eu tenho observado aqui como produtor brasileiro, ele está realmente paciente em relação a comercializar o seu produto. Os norte-americanos também me parece que sim, porque as comercializações elas vêm lentas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, em relação à soja. Aqui no Brasil, nós vamos ter lá em janeiro, quando começa a colheita mesmo no país, nós vamos ter ali um choque, né? Que a capacidade estática de armazenamento aqui, ela não suporta o milho, que também vem lento na comercialização, e a entrada da soja nesses mesmos armazéns. Então, em algum momento vai ter que passar o milho, né? Vender o milho do jeito que está, também comercializar a soja. Como é que você vê essa questão da lentidão tanto da comercialização brasileira e comercialização norte-americana? Gostaria até que você confirmasse se está lento mesmo essa venda aí nos Estados Unidos. Tem grãos trocando de mão aqui, tá lento, a resposta curta é que tá lento, mas tem grão trocando de mão e até que o prêmio está caindo um pouco em algumas regiões por aqui. Então, está acontecendo a comercialização na safra por aqui e isso, na minha opinião, tem pesado no mercado. Está difícil o mercado subir. A minha opinião sobre o impacto dessa precificação atrasada é que é muito possível que, se realmente o Brasil tiver uma safra boa, nem que não seja 150, mas 140 milhões de toneladas, ou tiver uma safra boa, nós vamos ter cada vez mais essa pressão de venda, tanto do produtor norte-americano quanto do produtor brasileiro. E por isso que eu digo, não é hora, não sinto que é o momento de vendas desesperadas, mas aproveitar as oportunidades quando elas vêm daqui para frente, especialmente se o Brasil vai ter uma safra cheia, faz muito sentido.
se tem algum risco climático, algum susto, sei lá, novembro, dezembro, fim desse mês, aproveitar essas oportunidades e ir vendendo aos poucos, né? Parcelado, não tudo de uma só vez. Mas está cedo. E se tiver, ano passado também o plantio no Brasil até que começou bem, aí teve seca e teve uma quebra bem considerada que foi mais para frente e a disparada de preço foi mais para frente. Então, tá, o produtor paciente nas vendas hoje, na minha opinião, não estão errando ainda. Não é um erro hoje. Aaron, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você de um telespectador, Luiz Estevam, do estado do Mato Grosso, um estado inclusive que você conhece. Ele fez uma pergunta que eventualmente essa pergunta aparece por aqui. Em bushel, qual que é o valor hoje que é remunerador com uma margem adequada para o produtor norte-americano? Essa é uma pergunta, se você perguntar para 100 produtores hoje, a resposta é diferente para todos eles, por vários motivos, mas um dos principais é que grande parte da adubação eles colocam junto com o milho, então a forma que o produtor contabiliza isso varia. Dito isso, tem lucro, 13,50 em Chicago, 13,60 dá lucro para praticamente todos os produtores. Mas os insumos estão mais caros e os insumos de reposição estão mais altos. E eu não diria que é um preço que não remunera, mas é um preço que o produtor não quer vender abaixo dos 13,50. Ele já desanima um pouquinho as vendas nesses patamares. 14 é bem mais interessante. Então, talvez não necessariamente por não ser um preço rentável, mas hoje o produtor norte-americano não parece muito disposto a ser vendedor abaixo dos 13,50, nesses patamares de preço, parece que parou de vender. E isso torna o mercado mais leve. Para encerrarmos a entrevista, próxima semana a China deve voltar ao mercado, ou tem a possibilidade de voltar ao mercado. Isso melhora as expectativas para a partir da próxima semana, que já se tinha um cenário, né, que deve subir, né, provavelmente sobe, mas com China de volta ao mercado, isso também dá um suporte diferente? Sim, com certeza. As últimas semanas, as últimas 2 a 3 semanas, a rodada foi dos vendedores. Fundos vendendo, produtores vendendo, compradores sendo pacientes. A minha expectativa para preço entre agora e o relatório da próxima semana, muito provável que a gente volta ali próximo dos 14 dólares, que para o mercado não ter definição, né? Para ele está ali no meio dessa faixa de negociação sem se pronunciar se vai subir mais ou descer mais. Então, uma recuperaçãozinha entre agora e o próximo e o relatório do dia 12 faz muito sentido. E eu diria, ser no China ou qualquer outro comprador abaixo de 14 dólares, tem muito comprador disposto. E pensando como comprador, se tiver outro laninha pesado no Brasil e o Brasil produzir bem menos soja do que esperado hoje, a conta não vai fechar. Melhor pagar um pouco menos que 14 do que você ter que pagar 15, 16, 17 se tiver quebra de safra. Então, para mim, o comprador de soja está comprando abaixo de 14 e o vendedor está relutante em vender, e por isso que nós temos achado essa estabilidade nessa segunda metade dessa semana.